este momento da videoaula para falarmos um pouco sobre a elaboração do mapa de risco, tentar esclarecer qualquer dúvida que tenha restado. Na elaboração do mapa de risco, o primeiro passo será conhecer o ambiente de trabalho, o processo do trabalho. Então, nós temos que saber quem são os nossos trabalhadores, qual é o sexo deles, se a maioria é de sexo feminino, masculino, qual é a idade, a situação de saúde, como é a jornada de trabalho, qual é o passo a passo da atividade que eles executam. Depois, a gente tem que saber também quais são os equipamentos e instrumentos que são utilizados nesse ambiente, se são equipamentos e instrumentos que têm travas de proteção, se é necessário o uso de equipamentos de proteção individual, se eles oferecem algum risco ao trabalhador. Também temos que saber detalhadamente a atividade exercida pelo nosso trabalhador e conhecer os detalhes do ambiente de trabalho, como é a questão da climatização, como é a questão da umidade, se tem algum outro risco inerente ao ambiente de trabalho. Depois dessa primeira etapa, a segunda seria identificar os agentes de risco existentes nesse ambiente de trabalho. Seria o levantamento desses riscos mesmo. É ir a campo, chegar no ambiente de trabalho, fazer uma inspeção e levantar todos os riscos ambientais que a gente encontrar. Uma terceira etapa seria a identificação das medidas de prevenção que já existem nesse ambiente e ver se elas realmente estão sendo eficazes, se estão surtindo o efeito desejado. Por fim, nós iríamos fazer uma identificação dos indicadores de saúde daqueles trabalhadores. Quais são as queixas mais frequentes? O que é que eles reclamam? Os trabalhadores, eles têm adoecido? Quais são as doenças que estão acometendo esses trabalhadores? Acidentes estão acontecendo? São sobre o que esses acidentes? Quais são as causas desses acidentes? O trabalhador, ele está se afastando do ambiente de trabalho, está tendo falta, está tendo um índice grande de atestado, como é que está o absenteísmo do ambiente de trabalho? Então, tudo isso a gente vai investigar. A partir do momento que a gente conhece detalhadamente o nosso ambiente de trabalho e o nosso trabalhador, e a gente já levantou todos os riscos do ambiente de trabalho, agora vai ficar muito mais fácil a gente elaborar de fato o nosso mapa de risco. Na elaboração do mapa de risco, a gente vai caracterizar o nosso risco através de círculos, tá? De circunferências. Nessas circunferências, a gente vai falar a que grupo o risco pertence, tá? De acordo com a coloração da sua classificação, a intensidade desse risco e também o número de trabalhadores. Observe agora duas legendas que não podem deixar de faltar no mapa de risco. Essa primeira legenda é do tipo de risco e é justamente o que vai nos dizer qual é a cor de cada risco. Essa tabela ela é padrão, tá certo? Então, o risco físico ele vai ser a cor verde, o risco químico a cor vermelha, o risco biológico a cor marrom, o risco ergonômico a cor amarela e o risco de acidente ou mecânico a cor azul. Então, se a gente está falando de um risco de acidente, a gente vai representar através de um círculo de cor azul, por exemplo. Nessa outra legenda, nós estamos vendo a gradação do risco, a intensidade desse risco, que pode ser pequeno, médio ou grande. Então, a gente vai ter circunferências desses três tamanhos. É importantíssimo que a gente diferencie bem o tamanho dos círculos pequeno, médio e grande, para que no mapa ele não gere nenhuma dúvida quando o leitor, o trabalhador, o visitante da empresa for olhar aquele mapa de risco. O mapa de risco, na realidade, é uma representação gráfica que a gente vai realizar como se fosse numa planta baixa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar atentamente o ambiente de trabalho. Então, observe essa imagem. Vocês vão ver que nela a gente pode identificar várias situações de risco, tá? Nós estamos vendo material empilhado no fundo da imagem, estamos vendo trabalhadores sem equipamento de proteção, estamos vendo lixo numa lixeira, né, exposto, né, sem tampa, tem trabalhadores que estão dormindo durante a jornada de trabalho, né, tem esse carrinho que está passando por uma pista que tem óleo, tá certo? Então a primeira coisa vai ser a gente observar atentamente o ambiente de trabalho. Depois, como estamos vendo nessa figura, a gente vai imaginar que está vendo tudo de cima. Seria a simulação da planta baixa. Então, após ver esse ambiente
de cima, o próximo passo vai ser justamente representar tudo com círculos e cores referentes aos riscos identificados. Um exemplo que a gente pode dar lá no fundo da imagem, nós estamos vendo dois círculos azuis, um de intensidade pequena e um de intensidade grande. Então a gente está vendo que nós temos o quê? Cilindros soltos seria um risco pequeno de acidente e o outro é a chave de faca sem proteção. A gente está vendo que é um risco grande de acidente. Espero que tenhamos esclarecido melhor sobre o mapa de risco e a sua elaboração. Até mais!